Meu nome é Robson Trindade. Nós vamos falar hoje de uma pergunta que a gente recebeu, mas na verdade é um questionamento muito interessante e que é comum para todas as pessoas. E quando a gente fala de uma situação, de um problema, a grande verdade é que a gente fica muito propenso a resolver, né? Eu posso resolver essa questão quando eu enfrento essa questão de frente. Eu posso resolver essa questão. E aí, vamos falar dessa pergunta. É possível que eu cometa um erro com uma cliente e esse erro possa atrapalhar a maneira como ela se vê e isso afetar a vida dela negativamente? Esse é o meu maior medo, que a pessoa fala. Esse é o medo que ela tem, de cometer um erro, um engano, e isso afetar completamente a cliente, atrapalhar a vida da cliente, afetando de maneira negativa. Como é que você pode conviver com esse pavor aí? Aí você pensa assim, vou fazer um corte que não combina com a cliente. Como é que vai ser isso? Olha o medo entrando aí. Olha o pavor, olha a covardia, olha o desânimo de quem está preocupado com essa questão. É decidir uma mudança e que depois ela não vai gostar da mudança que você propôs. Como é que eu posso fazer para olhar para a cliente de frente e encontrar nela aquilo que ela, na verdade, precisa, mas que eu não sei interpretar o pedido dela? Então, isso aí tudo vira um obstáculo, na verdade. Isso aí tudo é que fica na sua frente para você não avançar. Isso aí a gente chama de insegurança. Insegurança é hesitação, é dúvida, é incerteza, é vacilação, é todas essas coisas que você foge. Mas isso é que o medo e a insegurança caminham juntos aí. E é um desconhecimento real de como o visagismo pode ser aplicado. Porque eu não sei como ele pode ser aplicado, eu não sei como fazer, eu tenho medo e tenho insegurança de tentar. Lógico que a gente está falando aqui de conhecimento. Que uma vez que você adquire o conhecimento, você não tem mais, você não hesita mais, você não tem mais fraqueza. Você não tem mais a covardia de dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu tenho receio, né? Então, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode pensar numa maneira de superar esse obstáculo? Como é que a gente pode fazer para superar o obstáculo? A insegurança se instala na tua cabeça quando você não tem conhecimento sobre aquilo, que você não se preparou o suficiente ainda para aquilo que você quer fazer. Então, lógico que tem uma maneira de resolver a situação quando você está mais preparado e está mais tem mais conhecimento, tem a caixa de ferramentas para superar qualquer situação que se ponha na sua frente. Esse é a grande diferença e a parte mais interessante de tudo que a gente tem para pensar. A insegurança é uma ilusão. A insegurança é uma ilusão, do mesmo jeito que o medo. O medo e a insegurança andam juntos, mas a insegurança é uma ilusão. 100% ilusão. São projeções imaginárias do que não aconteceu e que poderia ser perigoso para você, segundo uma experiência que você tem já negativa. Então, é fácil a gente pensar sobre isso, porque eu até falava há pouco sobre isso, e aí o meu amigo dizia assim, é mais ou menos quando você é pequeno, quando você é criança, que você tem medo, o medo fica te perseguindo. E aí você vai deitar, apaga a luz e você está com medo, aí você cobre a cabeça, parece que o pé ficou de fora,
É aquele medo, pavor, insegurança, fica desesperado quando é criança. Você certamente, quando criança, passou por uma situação dessa, de medo, de segurança, de perigo, mas que, na verdade, estava mais na sua cabeça do que, na verdade, era um fato que estaria acontecendo. E é uma forma que o cérebro utiliza para tentar proteger a gente. O cérebro cria aquela sensação, aquele susto, aquele sobressalto, aquele receio, aquela sensação de pavor. Olha que maluquice, né? Então, o problema com isso é que não é muito eficiente, porque o cérebro cataloga como perigoso ou arriscado tudo aquilo que você encontra fora da sua zona de conforto. Então, olha que interessante, você como está fora da sua zona de conforto, o cérebro já catalogou aquilo como perigoso ou arriscado, né? Porque está fora da sua zona de conforto. Então, se você não sabe, se você ainda não tem conhecimento, se você ainda não avançou, claro, é lógico que esse medo e essa insegurança, né, essa hesitação, essa incerteza, inanição, isso tudo vai mexendo com você de maneira muito louca, né? E aí, a gente fala que a sua zona de conforto está olhando em direção aonde a magia acontece. E você fica assim, ó. Vou mostrar para você como é que você fica. Criança ou adulto, porque as pessoas têm medo. E aí, eu falo para você, ó, você tem que olhar para você mesmo e perceber que as coisas não são exatamente como você está preocupado. E aí, a gente tem que ultrapassar a zona de conforto e ir para o lugar onde acontece a magia. É isso que eu estou te chamando. Vem conhecer o lugar onde acontece a magia. Você precisa sair desse medo. Então você tem que aprender a confiar um pouco, né? Ou confiar em você, ou desconfiar um pouco da insegurança e interpretar a insegurança. Quando a gente interpreta a segurança, isso fica mais interessante. Por exemplo, se você se lembra de alguma coisa, quando você era garoto, quando você era mais jovem, criança, talvez você tinha muita insegurança de alguma coisa. E todo mundo tem uma questão, né? Todo mundo tem uma questão, e essa questão eu me lembro, eu vou contar para vocês o episódio, eu me lembro muito bem. Naquela época, a gente estava na escola, eu e minha irmã, e alguém que tinha o mesmo nome da minha irmã foi sequestrada. E a gente tinha muito medo de andar na rua. E a gente andava na rua e a gente assustava com qualquer coisa que acontecesse perto da gente. Porque aquilo era um medo perturbador na cabeça da gente. Quando a gente ia para casa, a gente tinha medo de que tocava campainha, ou às vezes o vento batia uma janela, e aquilo assustava a gente de maneira absurda. Porque a gente tinha uma questão forte com aquilo que tinham falado para a gente: cuidado na rua, estão sequestrando a menina. E eu ficava com medo de deixar minha irmã andar para cá e para lá. Qual é essa relação do medo e da insegurança, né? Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, que isso arrasta com a gente para a vida, né? Aí você não tem mais medo de dormir com a luz apagada. Você superou, mas aquele sentimento do medo ainda está em você. Aquele sentimento do medo ainda perturba você, ainda atrapalha você, ainda está lá em você ainda. Está lá latejando em você, fazendo você pirar a cabeça. Então, eu me lembro que o sequestro de uma garota, que tinha o mesmo nome da minha irmã, nossa, mobilizou todo o nosso bairro.
a nossa rua, a vila onde eu morava, só se falava nisso. Todo mundo tinha pavor, não tinha medo. Naquela época não tinha tantos edifícios quanto tem hoje. Era tudo residências baixas, que a gente chama de residência horizontalizada, né? Então, o que é uma residência verticalizada e o que é uma residência horizontalizada? É simples. Horizontalizada são as casas. Verticalizada são os prédios. E aí, depois de você ter feito aí, ou aprendido a fazer com o tempo, você nem se lembra mais daquela insegurança lá de trás. Você apaga ela. Isso acontece o tempo todo nas nossas vidas. Nas vidas da gente, acontece toda hora. Lembra disso quando você tinha aquela sensação. E agora você não tem mais. E aí eu vou contar uma coisa muito legal para vocês que me lembra. Minha mãe e meu pai se separaram, né? Eu sou o mais velho dos irmãos. Minha mãe e meu pai se separaram e a minha mãe teve que... Agora ela tinha um salão e ela começou a ter 2 empregos. Então ela trabalhava de dia no salão e à noite ela trabalhava no supermercado fazendo reposição de mercadoria e remarcação de preço. Então minha mãe saía do salão 6h30, 7 horas da noite. Ela fechava o salão, tomava banho e ia lá no supermercado. Naquela época tinha um supermercado chamado Eletroradiobras, que era... Nossa, era monstro, era enorme. Minha mãe trabalhava lá até 2 e pouco da manhã, um turno de 4 horas, para ganhar um pouco mais de dinheiro para poder sustentar 2 irmãos, porque ela estava separada do meu pai. E eu, mais velho, eu era responsável por cuidar das crianças, lavar, passar e cozinhar. Eu que tinha que fazer isso. E aí, depois de um tempo, eu via o sofrimento da minha mãe, eu via a correria da minha mãe, a dificuldade que ela tinha para enfrentar a necessidade de sustentar todos os filhos e assim por diante. E eu tinha uma desconfiança, né? Me dava uma insegurança. Porque, na verdade, é meu cérebro que tentava me proteger, né? Então, aquele medo, aquela insegurança batia em mim muito forte. Mas, à medida que eu fui avançando e que eu fui entendendo aquilo tudo, eu comecei a falar para minha mãe que eu queria trabalhar fora para ajudar ela. E ela falava que não, eu falava que sim, ela falava que não, a gente estava nessa discussão. Porque eu queria trabalhar e ela não deixava. E aí um dia ela falou assim, sabe o que acontece? Eu não quero que você vá trabalhar porque eu tenho medo. Ela disse para mim que ela tinha medo. Eu tenho medo porque seus irmãos são pequenos, se a gente colocar uma empregada, ela não vai dar conta de todas as crianças. Eu tenho medo de deixar as crianças sozinhas com alguém que eu não conheço. E aí você vai trabalhar, depois você não vai querer voltar para cuidar delas. Então a primeira coisa que você faz é você cuidar delas porque são seus irmãos e eu vou trabalhar. E eu tenho medo de mudar essa rotina. E eu ficava achando que eu podia fazer mais para ajudar. Quando era final de semana, eu ia bem cedo para a feira e ajudava a montar as barracas. Eu ganhava um trocado para fazer isso. Depois, quando a feira começava mesmo, lá pelas 9 e pouco, aí eu fazia carreto na feira para as pessoas que iam na feira fazer compra e eu puxava o carrinho, às vezes eu carregava a sacola das pessoas tal, e isso eu ganhava um dinheiro. Então, sábado e domingo, eu ganhava um dinheiro bem bacana para fazer isso, tanto que minha mãe fazia a feira com o dinheiro que eu ganhava. E eu falava, poxa, se eu trabalho 2 dias só e eu consigo ajudar, se eu trabalhar o mês inteiro, eu vou ajudar mais ainda. E eu falava isso para ela, brincava com ela por causa disso, e ela sempre não deixava, mas porque ela tinha medo de deixar as crianças com outra pessoa. Ela tinha aquelas coisas que... A insegurança, né? O medo e a insegurança que batia nela com força para ela poder liberar que eu pudesse ajudá-la trabalhando fora eu também. E aí o tempo foi passando, ela não deixava, até que um dia, eu com muito medo, super inseguro, falei para elas, então se eu não vou trabalhar, eu vou embora. E aí eu fui embora de casa. Eu larguei tudo, larguei minha mãe, larguei as crianças e fui embora de casa. Porque eu tinha na minha cabeça que era a única maneira de eu me salvar se eu fizesse isso. Se eu fosse embora, eu poderia trabalhar, como eu tinha falado para ela, eu poderia ajudar ela também,
mas para poder contrariar ela, eu tinha que ir embora de casa. E foi isso que eu fiz. Eu fui embora com medo, fui embora com insegurança, mas eu fui embora. Mas eu fui embora. E aí, o primeiro dia, eu dormi na casa de um amigo meu, Sérgio. Ele me escondeu na garagem da casa dele, para o pai e a mãe dele não ver. Eu dormi na garagem da casa dele alguns dias, até que o irmão dele menor viu que eu dormia na garagem, falou para a mãe dele, depois a mãe dele no dia seguinte falou para o pai, e aí eles me chamaram, falaram que eu tinha que voltar para minha casa, que não sei o quê, não sei o quê. E eu já tinha tomado a decisão, não queria voltar para trás mais. E aí eu falei com outro amigo meu chamado Fernando Cassino. Vira e mexe a gente conversa ainda, a gente tem amizade. O Fernando Cassino, Tele, os caras, meus amigos da juventude, a gente tem um grupo de colegas. E a gente sempre fala por WhatsApp, tudo a gente passa mensagem, passa um monte de coisa um para o outro aí. E o Fernando me levou para morar na casa dele. E o Fernando morava com a mãe e com o pai, só que a mãe era madrasta do Fernando. E o pai dele era muito gente boa, muito gente boa. Mas a madrasta era uma mulher brava. E aí ele brigou com ela e falou: não, ele vai morar no meu quarto. E ele tinha um quarto só dele. Então eu fui e comecei a morar na casa do Fernando, no quarto do Fernando. E isso fez ele brigar com ela. Ela falou: aqui eu não vou sustentar ninguém aqui, não. Então ele ia lá na hora do café, ou na hora de comer, ele fazia o prato dele e vinha para o quarto. E nós dois comíamos o mesmo prato, eu e ele. Então, lógico que, você pensa que eu não fiquei com medo, lógico que eu fiquei com medo. Pensa que eu não tive insegurança, lógico que tinha insegurança. Mas eu avancei trabalhando, e seguindo e tentando ajudar o máximo que eu podia. E aí as coisas foram acontecendo, mas o medo e a insegurança me acompanhavam. Mas eu tinha que enfrentar o medo e a insegurança. Até que eu comecei a ganhar o suficiente para morar numa pensão, né? E fui avançando aos poucos. Arrumei um emprego onde eu pude morar no emprego. Naquela época a gente fazia maquete. E aí eu fui avançando no sentido de me libertar daquele medo que me segurava e que me amarrava e que me prendia, judiando de mim, como judia da pessoa que tem medo, que tem insegurança, que fica aí oscilando, hesitando. Quando a gente tem medo, é terrível, cara, é terrível. Eu sei exatamente como é. Eu já vivi isso, eu já sofri com isso, e ter que tomar uma atitude é apavorante. Mas aí a gente tem a alternativa de tomar uma atitude ou de ficar no lugar de conforto, que é, na verdade, um lugar comum, de estar todo mundo ali escondido ali, né? Isso aí que faz a coisa sentir, a gente sentir a coisa terrível. Terrível no sentido de que, à medida que eu não sou capaz de me controlar, ou de controlar os meus medos, os meus pavores, né? Que tem aquela coisa da desconfiança, da insegurança, né? Porque, na verdade, o cérebro fica tentando proteger a gente. É uma medida protetiva do cérebro, provocar na gente medo e insegurança. Eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar, minha mãe me chamou para trabalhar no salão, eu voltei para trabalhar com ela no salão, logo depois ela sempre foi muito brava, né? Eu tenho muito respeito por ela, mas ela era muito brava, e ela pegou e falou, desentendeu comigo lá e falou para mim: você não quer, você trabalhar aqui tem que ser do meu jeito, se não quiser você pode ir embora de novo. E aí eu fui embora de novo. Só que uns dias antes ela tinha mandado embora um cabeleireiro que trabalhava lá com ela também. Ele tinha sido mandado embora por alguma coisa que aconteceu, não me lembro exatamente o que era, mas ele foi embora e aí ele juntou com o namorado dele, que era o Sérgio e o Carlinhos. Eles se juntaram, o Carlinhos era auditor, então o Carlinhos foi lá e montou um salão para o Sérgio trabalhar. E eu, lógico, bati na porta do Sérgio e fui pedir para ele se eu podia trabalhar com ele. E ele deixou eu trabalhar, mas não trabalhar no salão, ele me contratou para cuidar dos gatos dele. E assim que eu comecei a trabalhar. E aí fui num lugar, fui no outro, fui para cá, fui para lá, e eu tenho numa das lives que ele está fazendo aqui, eu vou mostrar minha carteira profissional para vocês. Vou estampar minha carteira profissional para você aqui, ó. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Com 14 anos eu estava trabalhando. E aí, cara, você está num lugar trabalhando, e aí você sai desse lugar para ir para o outro, você tem medo porque você está acostumado nesse lugar, e aí você não quer
sair desse lugar, você quer ir para outro lugar, trocar de um emprego para o outro, trocar de bancada, receber uma cliente nova, mudar de cidade, mudar de país, falar outro idioma, estudar, aprender, evoluir, andar no lugar que eu não conheço, num bairro que eu fico com medo que eu não conheço ninguém ali, eu tenho medo de que eu vou ser assaltado. Que eu vou ser... Então, é o cérebro fazendo aquela sabotagem de proteção, né? Toma cuidado, fica com medo, olha, presta atenção, fica assim, fica assado, né? Eu também tenho essas questões, eu também tenho medos e eu tento superar os medos da maneira que as coisas vão se passando. Então, todos, absolutamente todas as pessoas, inclusive, ou até as mais incríveis, sentem insegurança. A diferença é que algumas pessoas não se deixam levar por isso. Que mesmo com medo, mesmo com dificuldade, mesmo com insegurança, mesmo assim, elas seguem tentando, arriscando, avançando, porque é uma maneira de vencer todos esses obstáculos que vão surgindo na frente. O que você não tem que fazer, você tem que ter cautela. Não é para você fechar os olhos e começar a correr sem saber para onde, ignorando o perigo que realmente existe. Porque assim você vai bater contra um muro, vai se machucar, vai ser atropelado, vai, né? Então, assim, existe um limite de medo e de insegurança. Mas não pode também sair por aí fazendo sem pensar no que pode acontecer. Tem que ter cautela, né? Nunca justifique a insegurança e fique aí na mesma, tranquilo. Eu sou inseguro, eu tenho medo, então eu continuo aqui. Porque quando você não toma uma atitude, a própria vida toma atitude para você. Se a gente falar aí da história da pandemia, da história do isolamento, da história de você ter que aprender no computador. Hoje eu estava falando ontem à noite, eu tentei falar com um amigo meu, ele participar do evento que a gente está trabalhando junto. Ele falou assim: não, hoje à noite eu estou sem tempo, me liga amanhã ao meio-dia. Aí eu programei toda a minha vida e liguei para ele ao meio-dia. Ele falou: estou um pouco atrasado aqui, me liga daqui 10 minutos. Eu marquei sentado esperando. Meio-dia e 10, liguei para ele de novo. Ele falou: preciso só de mais 10 minutos e eu já falo com você. E aí, para não ser insistente e chato, eu deixei passar um minuto e fiquei esperando. Eu esperei ele até 5:45. Quando 5:45 eu tinha uma outra reunião, eu passei uma mensagem para ele e falei: agora eu vou entrar em reunião, mas assim que você puder, me passa uma mensagem que eu te retorno assim que acabar a minha reunião. E ele enrolou, não falou comigo, não conversou comigo, mandou mensagem na metade da tarde que estava enrolado, mas que depois ele falaria comigo. E aí eu estou percebendo, sabe o quê? Medo, insegurança. Porque para ele participar do evento que a gente está participando, ele vai ter que evoluir com a tecnologia. Ele vai ter que aprender a fazer uma transmissão de uma palestra dele pela internet. Como ele tem dificuldade de lidar com a tecnologia, com o computador, com o celular e tudo mais, então ele está apavorado. Mas ele está apavorado e ele fica me enrolando e não fala comigo, e eu fico desesperado esperando ele falar comigo, e ele não fala, ele não dá retorno, ele não conversa, e eu fico pensando: poxa, por que está fazendo pouco caso? Na verdade, é o medo, é a insegurança. E é isso que você não tem que fazer, é deixar que isso seja um muro na sua frente que possa te machucar. É melhor você contar que tenho medo para alguém poder te ajudar. Então, não justifica a insegurança ficar aí na mesma tranquilo. Significa que você pode avançar. Incomode-se, né? E pergunte: por que eu estou sentindo assim? O que eu posso fazer para mudar? Para mudar essa situação? Como eu posso melhorar isso? E o que é que eu preciso para sair do medo e da insegurança que eu tenho com isso que eu estou sofrendo, né? Porque ele está sofrendo. Ele deixou de falar comigo, não conversou comigo, me enrolou o dia inteiro. E eu falei para ele: meu, você não tem compromisso nenhum comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Se quiser, eu te ajudo. Se não quiser, eu não ajudo. Tanto faz. Mas você tem que perder a insegurança de falar para o amigo: ó, eu estou precisando. Abre o coração, fala a verdade. Conta que você está precisando, porque aí alguém pode te ajudar com mais efetividade. Porque só depende de você
Ninguém vai enfrentar os seus medos por você. Ninguém vai enfrentar os seus medos por você. Lembre-se que todas as pessoas de sucesso chegaram onde estão porque enfrentaram os seus medos. Enfrentaram com medo, mas com ação. Significa que você pode avançar? Pode. Deve avançar? Deve. Deve buscar outras oportunidades? Sim. Sempre com cautela, sempre com cuidado, mas tirar o medo e a insegurança de maneira aniquiladora. Quantas vezes você sentiu medo? E aí você nunca se acovardou? Por quê? Porque o medo faz parte. Mas você não pode deixar de avançar, porque enfrentar os medos é a única maneira da gente sair deles. Né? Não é para você ignorar o medo ou que... não, eu topo qualquer coisa. Não, calma, é para ter cautela. Mas você não pode ficar aí aniquilado com medo. E aí, quando eu falo para você, Lúcia, né, as pessoas que estão com a gente aqui agora, é para dizer para você o seguinte: hoje, assim que acabar a live, eu quero que você pense, pensa no medo que você sente. E pensando nele, você vai lá e bebe um copo com água. Mas esse copo não tem somente água. O que você está bebendo é uma coisa chamada coragem. Eu quero que você sinta ela preencher o seu corpo, sabe? A sua mente. Invadir você e falar para você assim, essa água que você vai sentindo assim, entrando, que você está tomando, pensa que ela é coragem para você. E coloca na sua mente. Eu estou bebendo agora a água que está misturada com coragem. Isso vai avançar na sua mente. Isso vai fazer com que mexa com o seu íntimo. E aí você pensa, tudo que eu preciso já está em mim mesmo. Eu preciso só agora romper a barreira do medo, a barreira da insegurança e tomar uma atitude, aquilo que é tão fantástico quando você encontra. Porque está em você, você mesmo tem. Tenha certeza do que eu estou falando, você tem. Você tem. Você mesmo tem essa coragem, tem esse desafio. Mas tem que enfrentar isso de forma agressiva. Agressiva no sentido de enfrentamento, né? Qual é o jeito certo de enfrentar isso? A pessoa pergunta, Robson, qual é o jeito certo de enfrentar isso? A preocupação é isso, é ficar essa cara de medo apavorado aí. Então, qual é a maneira de você avançar nesse sentido? Avalie a sua insegurança e o seu medo. Avalie as duas coisas, a insegurança e o medo. Liste as vantagens de vencer esses dois obstáculos. Anota quais são as vantagens de você tirar o medo e a insegurança da sua frente. Liste as possíveis soluções para conseguir enfrentar o medo e a insegurança. Se não der certo da primeira vez, você tenta a segunda. Se não der certo, você tenta a terceira. Mas não desista. Porque aí você vai perceber que você vai conseguir, cedo ou mais tarde, superar essa questão de afastar de você o medo e a insegurança. Eu preciso que você observe isso e que você pense nisso como uma válvula de escape, né? uma solução para todas aquelas coisas que você deseja, que você sonha. Você precisa pensar que as respostas estão com a gente mesmo. As respostas não estão com as outras pessoas. Eu falo todas as vezes que eu atendo uma cliente, eu sempre falo a mesma coisa. O que você acha que fica bem para mim, né? Eu falo para a pessoa assim, não, eu quero saber o que você acha que fica bem para você. Por quê? Porque quando ela me fala mais ou menos o que ela acha, eu consigo criar em cima do que ela está falando. Porque se eu criar sem escutar a voz dela, é eu criar uma coisa que vem da minha cabeça e que, portanto, não tem nada a ver com ela. Nada a ver com ela. Então, a questão para você é a seguinte. Faz a lição de casa aí. Pega um copo de água, bebe o copo de água e pensa, está tomando água e coragem. E isso vai ajudar você a afastar de você o medo e a insegurança. Às vezes você tem que fazer isso mais que uma vez, para que isso faça sentido e para que isso possa ser encorajador. Né?
possa convencer você. E eu falei para você aqui hoje, né? Eu tive muito medo quando eu fui sair da minha casa, fui morar sozinho. Eu tive muito receio, eu tive momentos de pânico, momentos de fome, momentos de frio, momentos que as pessoas me maltratavam, momentos que, enquanto um queria ajudar, a outra me jogava na minha cara. Tudo aconteceu. Mas eu tinha que seguir em frente porque era o meu objetivo. E quando a gente tem um objetivo, a gente tem que avançar com determinação para alcançar esses objetivos que a gente busca. Então, antes eu tinha medo de ficar um dia sem trabalhar, não conseguia ficar um dia sem trabalhar. Olha como a vida da gente mudou. Então, assim, o medo tem que afastar da gente, porque a gente sempre vai dar um jeito. Mas a gente precisa enfrentar esse medo, que é a única maneira da gente sobreviver àquilo que a gente pensa que não vai ser possível, porque nosso receio, a nossa covardia, a nossa insegurança, não vou fazer isso agora, tenho medo, porque não sei, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Meu, se der certo, ótimo, se não der certo, você recomeça e vai embora para frente de novo. É assim que as coisas acontecem. Você tem que ver a oportunidade surgir na sua frente e avançar em direção à oportunidade, porque ela que vai te dar o grande, ela que vai gerar para você o grande diferencial para você fazer as coisas acontecerem. Então a história é: tem vontade? Tem determinação? Quer buscar essa alternativa de fazer a diferença, de parecer mais inteligente, mais arrojado, determinado, em busca daquilo que é melhor para você? Eu digo para você, o visagismo mudou a minha vida, a maneira de olhar. Hoje eu falei com uma colega que estuda visagismo também, e eu falei para ela: olha, eu estou num projeto novo e eu queria que você participasse de um projeto comigo. Porque a pessoa tem medo, ela não sabe, ela acha que não vai dar certo, que ela não vai conseguir, como é que eu vou fazer, tal. Você tem que fazer, você tem que fazer. Você vai descobrir que você tem muito mais força, muito mais coragem, muito mais inteligência do que você imagina. Mas quando você fica com medo e fica inseguro, você fica se sabotando. Você fica você mesmo jogando contra você, entendeu? E aí as coisas deixam de acontecer porque você fica aí tenso, preocupado, que não sei como é que isso vai acontecer, não sei se vai dar certo. Não se preocupe com isso, sempre vai dar certo. Mas você tem que sair do lugar de conforto, né? Eu não vou sair daqui porque vai estar chovendo muito. Aí chove demais, enche tudo e arrasta você na água. Então toma uma atitude, muda. Faz alguma coisa que possa parecer melhor para você, que possa fazer sentido na sua vida e ajudar você a enxergar as coisas com outro olhar, com outros objetivos, com outras determinações. E eu falo para você, eu falo com toda a certeza do mundo, acredita no que eu estou falando. Se eu já vivi medo e superei os medos, você não precisa ficar fadado ou enterrado aí e fazer isso que você está aí sofrendo o tempo todo. Mas pensa, eu não posso, eu não mereço ter insegurança. Eu não mereço me abater com as coisas que me seguram. O que eu preciso é ter ânimo, ter audácia, ter decisão, ser destemido, né? Eu preciso ter ousadia, eu preciso ter valentia, eu preciso me dar valor. Essas coisas que eu preciso fazer comigo para fugir do medo. E para fugir da insegurança, eu preciso ter ação, certeza, decisão, definição, né? Deliberação. Né? Eu preciso ter firmeza, preciso ter vontade, preciso ter disposição, determinação. É um jeito de eu fugir da insegurança. E assim, isso tudo parece no primeiro momento assustador, mas não é. Porque o que você precisa é simplesmente ter coragem. Eu falei da Cleide agora há pouco, agora eu vou falar da Vilma, que sempre me prestigia aqui. Quando eu estou na live aqui, sempre ela me prestigia. E ela está aí, fazendo da vida dela uma mudança inacreditável, que ninguém acreditava. Eu posso falar para você, a Cleide, a Vilma, a Beatriz, essas mulheres são guerreiras. Essas mulheres viraram a mesa sem ter medo da idade,
sem ter medo do que as pessoas iam falar, iam pensar, iam enxovalhá-las. Elas foram para frente, lutaram, guerrearam, estão conquistando coisas aí que são inacreditáveis. Por quê? Essas conquistas são delas pessoais. E aí você fala assim, como é que uma mulher podia, né, imaginar que ela fosse capaz de estudar, de aprender e de mudar a vida dela? Essa mudança da vida é um negócio que é determinação. A pessoa está determinada a fazer isso e ela faz e ninguém segura ela, não. Ninguém segura ela. E também não vai segurar você. Só vai segurar você se você tiver medo, se você tiver insegurança. Nós já demos para vocês várias ferramentas que você pode tirar. Esse medo que você pode tirar. Esse pavor que você pode fazer com que isso tudo desapareça, para lembrar uma coisa importante. O medo é o seu limitador. O medo é que faz com que você não avance. Eu, Robson Trindade, acredito em você. Eu acredito em você. Porque se eu conseguir, se a Vilma conseguiu, se a Cleide conseguiu, se a Beatriz conseguiu, por que a Clara, a Cris, por que a Eva, por que essas pessoas todas, a Ana, o Cristiano, por que essas pessoas não vão conseguir? A Cida, por que não vai conseguir? Vai conseguir, porque se nós conseguirmos, vocês também conseguem. Só que você precisa acreditar em você. Eu estou aqui dizendo para você, eu acredito em você e eu estou pronto para ajudar você. Então, eu queria aqui encerrar hoje dizendo para você uma coisa que na verdade, é uma história, né? Uma maneira que eu aprendi de superar e de me superar nas situações. Eu sempre penso o seguinte, né? O máximo que vai acontecer é não dar certo. E se não der certo, eu vou cair, vou levantar e vou tentar de novo. E assim eu vou continuar fazendo. Tentando, porque quanto mais eu tento, mais eu me esforço, mais eu atinjo os objetivos. Quantas vezes eu vi as pessoas falarem que eu era louco, esse cara é doido. Depois de um tempo elas mudam de discurso. Elas falavam que eu era doido, depois de um tempo elas falavam que eu tenho sorte. Eu não tenho sorte. Na verdade, eu tenho coragem. Eu sou determinado. E não tem nada que faça eu desistir. Nem o medo, nem a insegurança. Porque eu acredito que existe um caminho melhor, existe um lugar melhor, existe uma forma melhor de fazer aquilo que a gente já faz muito bem. Se eu posso melhorar, você também pode. Se eu posso avançar, você também pode. E conte comigo sempre, porque a busca é como você pode fazer para estar melhor, como você pode fazer para se sentir melhor, como você pode fazer para ajudar outras pessoas com aquilo que você faz. Porque quando você superar a sua insegurança e o seu medo, você vai descobrir que você vai ajudar muitas outras pessoas. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Muitas pessoas precisam que você tenha coragem de ajudá-las a ficar melhor. Quando você tiver coragem de ajudar essas pessoas a ficar melhor, você vai descobrir que você supera os seus medos e passa a fazer o bem para as outras pessoas. É isso que a gente faz. É isso que a gente vive. É assim que as coisas são bacanas e são boas para nós. Então, manda pergunta, manda o seu caso, manda a sua história aí que a gente vai conversar aqui e vamos arrumar maneiras de resolver tudo aquilo que você tem como pavor, como medo, como dificuldade. Nós estamos aqui pronto para te ajudar. E hoje, por hora, eu queria que você soubesse que isso é que faz com que a gente sinta coragem, sinta que vale a pena tentar todos os dias, sempre.